Tudo bem, pessoal. Tenho certeza de que, assim como eu, vocês ficaram muito frustrados ao ouvir que Ilhan Omar roubou milhões de dólares. Ela também se casou com o próprio irmão. Mas como é que ouvimos isso há anos e ela ainda está no Congresso? Agora, eu sei que os democratas estão protegendo ela, mas e o FBI e as outras agências policiais? Quão difícil pode ser se algo é tão óbvio, se metade do país sabe que ela fez todas essas coisas suspeitas? Como é que ela ainda está no Congresso? Ela deveria ir para a prisão e depois ser deportada para a Somália. Na última vez que conversamos, você me chamou de estúpida por perguntar sobre sua declaração financeira, mas há discrepâncias. Quer explicar? Como você economiza absolutamente antes de me perguntar qualquer coisa? Eu sou? E quanto ao povo americano que está se perguntando como você precisa, eu tenho que explicar. Pro povo americano, qual a explicação? Já dei a explicação a eles. Você quer contar para os nossos telespectadores? Eu não quero te contar porra nenhuma. Que tal isso? Tudo bem, tenha um bom dia. Obrigada, Caroline. Bem, parece que pode haver algum progresso genuíno nesse sentido. Então, não sei se vocês sabem, porque estou realmente ansioso para ver ela ir para a prisão e depois ser deportada. Não sei porquê, mas isso vai me deixar muito feliz. E se eu dissesse para vocês Que existe uma maneira melhor de ganhar dinheiro? Só este ano algo interessante aconteceu. Enquanto todos estavam ocupados discutindo sobre transições energéticas e metas climáticas, o mundo real silenciosamente nos lembrou de como as coisas realmente funcionam. A infraestrutura global cresce, os gastos militares aumentam e regiões inteiras constroem em ritmo não visto há décadas. E tudo isso depende de uma coisa: aço. Cerca de 1,9 bilhão de toneladas de aço são produzidas todos os anos. E cada tonelada exige carvão metalúrgico. Não como um combustível que você pode substituir, mas como um insumo químico sem substituto em larga escala. Sem carvão não há aço. Sem aço não há navios de guerra, não há caças, não há infraestrutura, não há sistemas de defesa modernos. Isso não é ideologia. Isso é física. Na verdade, o governo dos Estados Unidos declarou recentemente uma emergência nacional para expandir as cadeias de suprimento de carvão, reconhecendo o quão crítico esse material se tornou, o que nos leva a Forge Resources, negociada como FRG na CSE e FRGGF na OTC. A Forge está se posicionando bem no centro da crise de oferta. Seu principal ativo, o projeto La Estrala, na Colômbia, não é uma ideia especulativa. Totalmente licenciado e em avanço, está inserido em uma cadeia de suprimentos que o mundo busca garantir. A Colômbia está se tornando um fornecedor global chave de carvão metalúrgico, com forte alinhamento comercial com os Estados Unidos e crescente importância estratégica. Enquanto isso, os preços estão contando a mesma história. O carvão metalúrgico se aproximou de $240 por tonelada em 2026. Isso não é um aumento aleatório. Esse é o mercado reagindo à escassez estrutural. A maioria não percebe que o maior fator agora não é a demanda. É a falta de nova oferta. E quando a oferta fica restrita em algo tão crítico, as empresas que se posicionam cedo tendem a se beneficiar mais. É nesse setor que a Forge Resource está atuando. Se você quer entender para onde estão indo as tendências de aço, segurança energética e defesa global, vale a pena olhar mais de perto. Veja o link na descrição para saber mais sobre a Forge Resources e seus projetos. Agora, voltando ao vídeo, aparentemente ela foi solicitada a apresentar documentos. Ela não era obrigada, pois não era juridicamente vinculativo, recusou-se e foi intimada, mas os democratas a protegeram. Veja isso. Entramos em contato com a deputada Ilhan Omar em várias ocasiões, convidando-a para testemunhar e solicitando documentos que constavam em uma peça de prova do caso Estados Unidos contra Amy Bach. O gabinete dela ou sua equipe foi mencionado em várias provas do julgamento. E nós nos esforçamos de várias maneiras para conseguir acesso a isso, porque, como todos sabem, a deputada Omar teve algum papel, intencionalmente ou não. Ela aprovou a Mills Act em março de 2020, e isso removeu as restrições do Programa Federal de Nutrição Escolar, o que criou as condições para o Feeding Our Future. Então, nós a convidamos para testemunhar sobre a lei que ela aprovou.
Nós a convidamos para testemunhar e falar sobre os documentos que estão listados no processo judicial e ela nunca respondeu às nossas várias solicitações. Só isso já me diz que ela é culpada. Meu Deus do céu. Veja a audácia dessas pessoas. Vieram de países do terceiro mundo e roubaram o país que lhes deu uma nova chance, e ainda de maneira tão descarada. É impossível odiar os democratas o bastante por protegerem ela. Tim Walz também está envolvido. Então, depois da audiência, há 2 semanas, enviamos uma carta dizendo que gostaríamos que ela apresentasse aquelas peças de prova do processo até hoje, dia 5 de maio. Mais uma vez, ela não respondeu de nenhuma forma às nossas solicitações. Então, a única ferramenta que resta para nós, como comissão, se quisermos obter esses documentos, é emitir uma intimação. Nós nunca fizemos isso, membros, na história desta comissão. Nós nunca fizemos isso na história deste órgão, exceto em investigações de ética. E eu não faço isso levianamente. Mas a deputada Omar é uma servidora pública. Ela teve um envolvimento direto na criação das condições para o Feeding Our Future. E como representante de Minnesota, acredito que é importante que os contribuintes entendam o papel que ela desempenhou e entender o papel que o gabinete dela teve na comunicação com os réus neste caso. Então, de acordo com nossas regras, o comitê pode, por meio de uma votação de 2/3, solicitar a emissão de uma intimação na condução de qualquer investigação ou atividade, ou série de investigações ou atividades, dentro da jurisdição do comitê. Nossa equipe apartidária redigiu a intimação que estava nas pastas de vocês. E com isso, gostaríamos de votar sobre intimar a representante Omar para obter os documentos em questão, conforme descrito em nossa carta datada de 22 de abril e também na intimação que está diante de vocês. Dê uma olhada neste vídeo. Então, Ilhan Omar tem até terça-feira para entregar todas as comunicações, mensagens de texto e e-mails entre ela e o programa Feeding Our Future. 250 milhões de dólares em investigação de fraude ligada ao restaurante Safari e ao uso indevido de recursos públicos. Obrigado ao Nick Shirley, um gênio, apesar de ser só um adolescente. Vamos ver o vídeo. Parlamentares de Minnesota pedem que a deputada Ilhan Omar responda até terça sobre um esquema de fraude de nutrição infantil no estado. Os parlamentares estão solicitando as comunicações escritas e eletrônicas de Omar envolvendo o programa Feeding Our Future do estado, que usou indevidamente milhões de dólares de fundos dos contribuintes. Deputados estaduais querem analisar a troca de mensagens de Omar com os donos do restaurante Safari. Parlamentares estaduais ressaltam que Omar frequentava muito esse restaurante e fazia vários eventos de campanha lá. Os proprietários admitiram participação no esquema de fraude de 250 milhões de dólares. Agora, equipe e aliados de Omar têm em geral caracterizado as acusações. Olhe para ela. São todas essas pessoas brancas, eles só têm esse complexo de Salvador branco. Tentam retratar as acusações que a ligam à fraude como politicamente motivadas e sem comprovação. Para comentar, estamos com a deputada estadual de Minnesota, Kristen Robbins. Ela é presidente do Comitê de Prevenção à Fraude e Supervisão da Câmara de Minnesota e candidata ao governo do estado. Agradeço por compartilhar sua perspectiva hoje. E eu sei que estamos nos aproximando rapidamente deste pedido de terça-feira para a deputada Omar aqui. Se ela não responder até esse prazo, qual será a ação do seu comitê? Então, hoje é quinta-feira na Austrália, quarta-feira nos Estados Unidos, então é um dia depois. Então, obviamente, ela não entregou os documentos solicitados. Quarta-feira de manhã. Sabe, esperamos que ela responda. Ela certamente deve aos contribuintes e às famílias de Minnesota responder às nossas perguntas. Ainda tenho esperança de que, se não acontecer, o comitê analisará todas as opções e continuaremos pressionando, pois ela criou o Meals Act, que removeu restrições do programa de nutrição escolar. Depois disso, criou as condições para toda essa fraude. E não foi tudo inocente. Ela, obviamente, tinha um interesse próprio nisso. Então, não é só essa fraude com vale alimentação. Estou mais interessado em descobrir a verdade sobre do casamento falso dela com o irmão. Isso vai ser realmente interessante. O deputado Randy Fine, ele é um ótimo deputado e está indo a fundo nisso. Estou mais interessado nisso. Aliás, também me interesso por isso. Jogue tudo o que puder contra essa golpista ingrata. Ainda vai pressionar por votação para expulsar Ilhan Omar?
Estamos conversando sobre isso e aguardando os dados sobre o casamento com o irmão, que devem chegar em breve. Quando isso for revelado ao doutor... Essa questão do casamento com o irmão, é aí que estamos. Você consumou seu casamento? Meu irmão, eu serei. É a esse ponto que chegamos como país hoje. Atualmente temos um congressista nascido em Mogadíscio, Somália, que pode ter se casado com o irmão para trazê-lo ao país. Se isso realmente for verdade, haverá uma votação no plenário para expulsar essa mulher do Congresso? Com certeza. Tudo bem. Excelente. É isso que queremos. Expulso, envergonhado, humilhado, preso por 10, 15 anos. E quando ela sair, você volta para esse seu buraco de merda e leva todo mundo com você. É isso que queremos. Veja, me desculpe, apontar fatos não é racismo. Veja. Renda familiar mediana nos Estados Unidos por grupos de ascendência selecionados. Os indianos estão no topo, ganhando 126 mil, e isso é porque, obviamente, os Estados Unidos costumavam importar indianos altamente educados e qualificados. É por isso que você vê muitas dessas pessoas. Brancos são maioria, então incluem todos. É o maior grupo e serve como referência. Qualquer pessoa que contribua mais do que isso tem contribuição líquida positiva, certo? Qualquer um. Quem estiver abaixo disso como grupo, os Estados Unidos deveriam dizer: bem, desculpe, não ganhamos nada trazendo vocês para cá. Então, sim, se você quiser trazer pessoas altamente qualificadas e capacitadas desses países, e eu não sei, o Paquistão também está incluído, na verdade, eu fico bastante satisfeito com isso. Mas não se engane, isso não significa que essas nacionalidades sejam de alguma forma mais inteligentes do que as outras. Não. Isso significa que, na maioria das vezes, o processo de imigração qualificada dos Estados Unidos costumava funcionar muito bem. Você só traria pessoas altamente qualificadas e altamente capacitadas. Então, dê uma olhada nisso. Indianos, taiwaneses, filipinos, indonésios, paquistaneses, iranianos, libaneses, chineses, japoneses, turcos, israelenses, coreanos, sírios, vietnamitas. Nós somos os somalis, nós somos os sudaneses. Por que você está trazendo essas pessoas? O presidente Trump postou isso alguns dias atrás. Se você vier dessas regiões, você traz uma contribuição líquida positiva para os Estados Unidos. Mas olhe isso, olhe os de baixo. Qual é o sentido de trazer essas pessoas? Os somalis estão no topo como o pior grupo, negativo 1,1 milhão. E eles ainda têm a ousadia de dizer aos Estados Unidos que os Estados Unidos são um país ruim. Expulse ele, desculpe. Eu não sei. Isso simplesmente não faz sentido nenhum. Mas comece com Ilhan Omar.